Diego Hernandes pergunta aqui: salve Autogerida, salve Diego. Me expliquem como seria uma sociedade vivendo na ordem anarquista. Alguém quer responder essa? Fazendo Vai, bem Karine, resumido. que eu vou fumar um cigarro e já volto. Vai lá. Fechar a câmera, mulher. Deixa ela. O anarquismo como uma sociedade, na sociedade, né? Que está perguntando, expliquem a sociedade assim. Seria essa ideia, né, de comunas, coletivos, a ideia de território, né, é muito mais Assembleias, importante. talvez, né? Essa ideia de território é mais importante do que de ideias de cidades, países, né? Então, cada território seria organizado, né, horizontalmente, né, por essas comunas, por esses coletivos, a partir de assembleias, a partir dessas assembleias que aí sim vão dizer o que é que está acontecendo, quais são os problemas, quais são as demandas. Aí vai se ter esses conselhos, dependendo da quantidade de gente no território, se precisa de conselho, se não precisa, mas essa democracia direta, onde as pessoas, o povo é pelo povo. Então, se eu preciso. E assim, lógico que a gente vai aproveitar as estruturas que tem. Né? O público que é público, a povo acha que a gente é contra o público. Não, muito pelo contrário. A gente acha que o público é do povo e precisa de um apoio muito maior, né, do que o Estado dá. O que o Estado faz? O Estado burocratiza esse público para que o acesso seja um acesso dificultoso. Então, a gente quer desburocratizar isso para que essas hierarquias, né, elas se cessem e realmente a coisa pública funcione para o público, para nós, o povo. Né? E a partir dessas organizações e dessas assembleias organizar isso de acordo com a demanda, né, que essa galera vive. Porque o que eu preciso aqui no meu local pode ser diferente do que as pessoas no Sul precisem. Então, cada um vai ter sua própria demanda, né? E se organizando e se conversando, esse diálogo entre territórios, entre confederações, aí sim, aí você vai ter as confederações, as federações e as federações internacionais, né? Se chegar a esse ponto, né? Quando chega a esse ponto, que vai se conversando e dialogando entre si a partir dessas assembleias, desses conselhos, e a níveis, aí vai aumentando os níveis, né? A nível local, aí vai aumentando, se precisa de uma demanda maior, de outras comunas precisam, porque o exemplo, a questão do abastecimento de água, né? Que é uma demanda muito maior, se precisa conversar com outros territórios, então vai ter que ir lá, né? Esses representantes, aí tudo em conselho, né? Porque não vai a galera toda da cidade, desse território para lá, da comunidade. Então, se delimita quem pode ir, vai a pessoa, se reorganiza, conversa, entende o processo, chama quem entende do processo. Por exemplo, se eu preciso tratar sobre água, eu vou chamar as pessoas que são especialistas e autoridades nisso. A ideia da ciência, da pesquisa, ela é vital e é necessária para a reconstrução de uma sociedade. Porque se o capitalismo está destruindo a nossa ruína, a gente precisa de uma educação, de uma universidade ativa e potente, né? Construindo junto com a sociedade local, com o camponês, com o trabalhador, que vivencia os processos, né? E está na realidade material deles, né? Porque a universidade está ali, longe dessa comunidade, mas ela precisa vir até eles para poder entender esses processos e pesquisar e trazer a ciência para realmente, aí sim, ajudar nessa realidade, não para dar lucro ao capital. Porque aí, se a gente consegue quebrar o capitalismo, as outras coisas, elas se ruem sozinhas, né? Então, a gente precisa mudar e precisa ter essa consciência que há uma outra forma de existir possível a partir da colaboração, da autonomia, do apoio mútuo, né? Do trabalho, da organização, que a gente tem como base. Né? E essa responsabilidade e essa liberdade de poder gerir sua própria existência, tendo essa consciência coletiva, né? Sim, eu acho que a questão é o seguinte, né? Para o pessoal visualizar um pouco melhor, porque assim, quando você vai falar de sociedade anarquista, a gente
tem que tomar muito cuidado para não acabar idealizando demais a coisa. Não, Mas mas aí basicamente, o que nós anarquistas queremos? Nós, anarquistas, queremos que o povo gira as coisas por ele mesmo, sem um não Estado, precisa sem uma ser empresa. todos anarquistas, entende? Só precisa eles É, entenderem que eles precisam se é, organizar e eles podem, sim, viver sim. sem E Estado. aí, de que maneira o povo poderia gerir as coisas por ele mesmo? Através de, por exemplo, assembleias. Então, imagina o seguinte aí, você mora aí no seu bairro, na sua comunidade, e o seu bairro tem uma associação de bairro, por exemplo. O que uma associação de bairro faz? Os moradores do bairro se reúnem para decidir as necessidades coletivas. Então, nosso bairro precisa de uma escola. Tá. Então, como que a gente vai se organizar para construir uma escola? Entendeu? Aí, sei lá, o Zezinho quer um violão. Não, mas peraí, aí um violão já não diz respeito ao coletivo. É o Zezinho que tá querendo um violão. O coletivo pode até ajudar ele a ter um violão, entendeu? Mas se o Zezinho quer um violão, isso só diz respeito à individualidade dele, entendeu? Nós estamos falando aqui de necessidades coletivas, entendeu? E claro, a liberdade individual também precisa ser respeitada, desde que essa liberdade individual não prejudique o coletivo como um todo, entendeu? Pois é, como é o basicamente caso isso. das vacinas que a gente mencionou anteriormente, né? Sim, Porque sim. teve gente que não se vacinou e aí deu no que deu. 700 mil pessoas Sim. oficialmente. Oficialmente, é isso. Porque tipo, há possibilidades enormes desse número ter sido bem maior. Bem maior. Sim.